Olá, Cineclube da Luxstar Cine. Para mim é um prazer estar com vocês, mesmo do além-mar, estou aqui do Brasil. É o primeiro contato que eu tenho com pessoas daí. Bom também saber que é um lugar de encontro entre as pessoas que amam o cinema ainda, que acreditam no cinema como forma de conhecimento, de linguagem dos homens, de troca mesmo, e não como afirmação de identidades, de egos, né, como tem sido usado hoje em dia. Bons encontrar pessoas que amam o cinema, né, e principalmente nessa terra de um cinema muito generoso, né, eu acho que deu obras muito importantes de cineastas, né, como nem preciso falar, seria um absurdo ficar falando para vocês, que são Manuel de Oliveira, né, Pedro Costa, né, João César Monteiro, são cineastas que eu sempre tive como referência importante, inclusive no cinema contemporâneo, tal como anda acontecendo atualmente. Eu acho que muita coisa rica do que tem acontecido em termos de linguagem, de imagem mais constitutiva de uma essência, eu acho que vem muito da cinematografia portuguesa. E não estou falando isso para mero elogio, estou falando como uma coisa que eu acredito. O filme que eu estou tendo a oportunidade de comentar é um filme muito conhecido na história do cinema, Acossado, A Bout de Souffle, de Jean Godard, né? É um filme feito em 59, lançado em 60, né? E é um filme que eu acho que é um pouco até redundante falar, mas é um filme que desde quando apareceu ele surgiu meio como uma referência, um marco, no sentido de que até então o cinema tinha um método, um jeito de se fazer e de se ver, e de repente alguma coisa mudou, né? Mudou, tudo bem, com o Godard você fala que esse inaugura o projeto de desconstrução do cinema tal como nós a conhecíamos até então, o cinema da desconstrução, o cinema de um modelo de narrativa clássica, né, de uma narrativa mais linear, com estruturas que uma domina sobre a outra, relações de causa e efeito, hierarquia de personagens, enfim, tudo isso que você sabe muito bem, onde a moldura do cinema, tudo o que se passava era dentro de uma moldura, dentro desse método, dessa lógica, que às vezes limitava um pouco, na medida que os personagens ficavam um pouco idealizados demais. Eles eram a vida, mas um pouquinho além da vida, um pouco uma mistificação da vida. E também, na medida também que as narrativas eram serviam como ilustração de uma intriga literária, e os personagens muitas vezes eram cópias de modelos de um certo tipo de heroísmo, que vinha lá talvez dos gregos, né? Que já, principalmente com a Segunda Guerra Mundial, né, começou a entrar em colapso. Não que não houvesse tido outras formas de cinema, vocês sabem, desde os anos 20 e 30 nós tínhamos o surrealismo, o Buñuel, nós tínhamos os russos, né, o Eisenstein. Mas um modelo que imperava, e o cinema onde nós crescemos, é um pouco esse cinema de gênero, de Hollywood, etc. E olha e é preciso dizer que as pessoas, os jovens que começaram a fazer filmes, então não só na França, mas também no próprio Brasil também, né, Portugal talvez, eles eram sobretudo críticos de cinema, então eles conheciam muito bem críticos de cinema conheciam muito bem o arroz com feijão, não sei como é que é a expressão, eles o métier, como fazer filmes, porque a maneira de você começar a conceber um filme é também a maneira de você olhar, né? O cinema, o diretor é o primeiro espectador do próprio filme que ele está fazendo. O Godard, como vocês sabem, crítico da Cahiers de Cinema, a Cahiers de Cinema é uma revista que se tornou célebre também por apontar, mesmo debruçando em Hollywood, diretores, autores que tinham um estilo próprio, uma maneira, uma concepção de vida própria, né? Ele começou a desvendar ali através do cinema, mesmo cinema de gênero, Hollywood, de policial noir, o cinema western, Antônio Mendes. Eles começaram a descobrir autores ali na cinematografia, que o diretor de cinema não era apenas um mestre de cerimônia, ele era um cara que expressava uma visão de mundo, um pensamento. Só que dentro de uma narrativa clássica. Acossado no surge, você sabe, deflagrando tudo isso aí. Nos cortes descontínuos,
né? Nas elipses, de repente, assombrosas, assim, no meio da ação física, ele corta e joga um pouco mais na frente, o homem está na rua, depois está saindo do metrô, já está no apartamento da menina, já está buscando a chave do apartamento, né? É muito rápido os cortes, não obedece àquela continuidade linear, a contiguidade espacial que até então era o modelo, né, no cinema. E funciona, surpreendentemente esses cortes funcionam, porque o personagem, no caso o Belmondo, e depois também, principalmente o Belmondo, ele é como se ele atravessasse o espaço, vários lugares ao mesmo tempo, como inclusive é a natureza da personagem, que é eu não vou ficar contando a história do filme, porque tem caracterização sim, tem um argumento por trás, mas não é isso que importa, importa a forma como ele elabora, é o fazer a coisa. O Belmondo, por exemplo, o filme passa, vocês vão ver o filme, ele é um pequeno ladrão de carros, vamos dizer, um pequeno gangsterzinho, né? Mas nisso ele é muito livre, trafegando por vários lugares ao mesmo tempo, porque ele não tem o sentimento da culpa, inclusive. Ele não tem o arrependimento, ele não está preso a uma tradição moral, existencial, que era muito comum mesmo no cinema tido europeu de então, né? Esses cortes rápidos, né, descontínuos, né, que negam o campo e o contracampo, né, quem fala e quem escuta, quem fala e quem ouve, ele ao mesmo tempo tem momentos que ele se estabiliza num plano cuja duração do tempo é exorbitante, é grande, é o tempo interno daquilo que está acontecendo. Isso começa a acontecer quando fixa na personagem feminina, muitas vezes, a Jean Seberg, né? Então você alterna cortes muito rápidos com planos em profundidade de campo, na duração contínua do tempo, então o plano sequência, né? E com as câmeras, a câmera em movimento, a câmera se move o tempo todo, no carro, na rua, no trailer, a câmera acompanha os atores, né? Acompanhar os atores não era uma coisa nova. Nós vamos dizer que nos anos 50, logo depois do pós-guerra, 54, né, o Rossellini, que é o grande mestre, a grande referência anterior, ele já estava desenvolvendo essa coisa no sentido de libertar o cinema da estrutura dramática, dramatúrgica, literária, né? O cinema não era para contar uma história, uma intriga, né, com razão de causa e efeito. O cinema era para seguir personagens, seguir pessoas, no caso dele, seguir os atores. Seguir a Ingrid Bergman, seguir o garoto no Alemanha ano zero, seguir a Ingrid Bergman, a mãe lá que perde o filho, cujo filho se mata, e seguir o casal americano que vai para a Itália, a Viagem à Itália, o filme que soberbo de 54, né, que também é a Ingrid Bergman e o esposo dela, o ator, me escapa o nome, o americano, o casal que vai para a Itália, seguir o casal em crise. O Rossellini tinha um ponto de partida muitas vezes, você sabe disso, e a partir dos atores, dos lugares estabelecidos, ele ia desenvolvendo a história na medida que filmava. Esse era o cinema dele. Agora, eram personagens ainda com um passado, com uma memória cultural, presos a uma tradição de uma culpa, de uma pergunta existencial. Os personagens do Godard, eles são perfeitamente antenados com a época que estava os anos 60, que viria depois, né? Que eram personagens que não tinham um senso, um apego a uma tradição moral existencial. O Jean-Paul Belmondo e a Jean Seberg, ela tem dúvidas, tem inquietação, mas ela também tem uma autonomia, uma independência. E principalmente a câmera, como capta esses atores, ela não explica muito bem quem eles são e os atores não ficam preocupados em dar uma ideia daquela personagem. Eles são eles mesmos, cada um é como é, né? Então são personagens opacos, cuja ambiguidade muitas vezes atravessa os olhares. As falas estão sujeitas ao acaso, às circunstâncias, à emoção, como no cotidiano. A gente não conversa um diálogo escrito, a gente conversa as coisas triviais e vai cruzando várias coisas de acordo com os nossos interesses. Então, nisso aí, dos diálogos de improviso muitas vezes, e da câmera que capta o flagra, o momento em si, e isso era possível porque as câmeras estavam mais leves. Então nos anos 60 você tinha as câmeras mais leves que possibilitavam essa mobilidade. E um fotógrafo, Raul Coulthard, que o Godard chamou,
que era um cara que vinha de reportagem, a não ser que me fale, mas era um cara que vinha de reportagem jornalística, não era um cara de estúdio. E ele precisava de um fotógrafo assim, ele falava, porque se eu pegasse um fotógrafo de estúdio, eu me sentia aprisionado diante dele. Eu precisava de um cara que tivesse essa liberdade de olhar diante do mundo. Então é um filme onde, e é incrível, porque você revendo hoje, você vê que as questões aí da sobrevivência, do trabalho e principalmente da relação masculina e feminina, ela não é idealizada, ela é real, ela é concreta, aquelas personagens existem de fato. E isso vem até uma blaga em cima do método de Hollywood, né? O ator não fica ilustrando a ideia do personagem, o ator ele esconde a personagem dentro de si e afirma ela dentro da sua própria existência. Tem que ser personagens, atores de caráter, atores de temperamento. Jean-Paul Belmondo era um cara assim, tinha uma inquietude, era o primeiro filme dele assim, tinha feito um curta com o Godard, mas é o primeiro longo que deflagrou depois da carreira dele, mas é um cara que procurava. E a Jean Seberg, aliás, muito parecido com a atriz lá do Rossellini, né, Ingrid Bergman, porque também era uma atriz de Hollywood que vinha de dois filmes e de uma crise no sistema, no método de produção de Hollywood. Uma estrela dentro do Star System, que fez lá o Otto Preminger, né? 2 filmes, o Joana d'Arc, que é um desafio ela fazer, que não deu muito certo, e depois o Bom Dia, Tristeza, que no meu entender é belíssimo o filme, né? Mas também não é um filme que foi um sucesso comercial, então é uma atriz que se perguntava, tinha uma certa inquietude, tinha certas dúvidas, e eu acho que isso ela traz para o personagem dela, assim também como a Ingrid Bergman com relação ao Rossellini. Enfim, é um cinema de olhar para o mundo e para os outros respeitando a própria autonomia. Eu não queria continuar muito mais, eu gostaria de estar presente com vocês para debater, conversar mais, até o quanto esse filme responde à época de hoje, uma época de representação, de modismo, onde as pessoas revivem gêneros, imitam, e ali o Jean Paul Belmondo, vocês vão ver, ele imita também, ele tem um momento lá, que, diante do Jean Paul Belmondo, ele tenta, você vê que ele tem algum modelo de heroísmo, de lutador de boxe, mas ele tem uma caricatura, ele faz uma caricatura dele mesmo, ele não se leva a sério, ele brinca com isso aí. O problema de hoje em dia é que as pessoas representam, fingem e se levam muito a sério, não tem autocrítica. A imagem de hoje está falsa, perdida, né? E por isso que o cinema está perdendo interesse. E esse é o momento que o cinema português, eu acho que através dos grandes mestres de vocês, desculpa ficar falando assim de fora, ele traz essa contribuição. Uma outra curiosidade, vocês sabem, é que o filme, quando ele fez, o filme tinha 2 horas e 45 minutos, né? Isso é muito conhecido. E a ousadia dele foi cortar 45 minutos para deixar no tempo viável, né? E não ter medo disso, de promover os cortes, mas valorizando, vocês vão ver o filme, valorizando a essência de cada momento. Eu acho que isso é o cinema também, valorizar a essência de cada momento. Não é tudo que é feito para ser materializado assim, né? E a gente, quando faz o filme, a gente sabe que a gente busca aquela imagem, e quando a gente está rodando, a gente sabe que não vai ser tudo que vai usar. É aquele momento onde a essência se revela. E o Acossado é um filme assim, de essências. Então, bom divertimento para vocês, tá? Boa sessão e veja os filmes com os olhos de vocês.